Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Shalom. Hoje nós vamos ter um testemunho, vamos ter a apresentação de criança, mas vamos deixar para o final, amém? Tudo bem para vocês? Não está bem? Tudo bem para vocês? Dá um chacoalhão no seu irmão e fala, solta a voz, meu irmão. Semana passada nós falamos sobre a primeira parte do tema de volta à essência. Quem estava aqui com a gente? E nós falamos sobre a igreja de Éfeso, lembra? Uma igreja que tem muitos elogios, onde o Senhor diz que é uma igreja que persevera, uma igreja esforçada, uma igreja que trabalha. Mas daí Jesus diz, porém, eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Ou seja, resumindo, tudo que você faz não vale, porque faltou o principal, Jesus, faltou o amor. E nós estamos falando esses dias de volta à essência, sobre resgatar aquilo que importa de fato. Por isso, claro que somente semana passada e hoje, de uma forma proposital, nós tiramos banda, tiramos projeção, tiramos iluminação, para mostrar que não é isso que nos faz ser crente, não é isso que nos faz estar na igreja, não é isso que nos faz adorar a Jesus, amém? Amém, irmãos? Tomaram café? E hoje nós queremos continuar. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso e falamos um detalhe importante. A igreja de Éfeso, que ficava na pequena Ásia, né, e hoje atualmente chamada como Turquia, essa igreja não existe mais. Porque uma das advertências e correções de Jesus foi, se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, a igreja vai ser tirada. E é exatamente isso que aconteceu com a igreja. Não existe mais a igreja de Éfeso, a igreja que hoje está lá na Turquia. Ela está em ruínas porque faltou o principal, o amor. Nós falamos muito sobre isso semana passada, eu quero reforçar para a gente dar continuidade, que nós vamos falar hoje sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Que são igrejas que representam a atualidade nossa. Mas é interessante, irmãos, nós vemos que eles eram uma igreja que chegava uma hora mais cedo, tinha uma banda boa, tinha um staff legal, tinha uma palavra boa. Era uma igreja muito bem estruturada. Só faltou o principal, só faltou tudo, o amor, a presença. Então isso nos faz voltar à essência, entender que não adianta ter tudo isso se não tiver o principal, o amor. Só vai virar uma tarefa, e tarefa pesada, porque quando Jesus não faz parte daquela tarefa, tudo fica pesado. E hoje, trazendo de volta à essência a parte 2, nós vamos falar primeiro da igreja de Filadélfia e depois da Laodiceia. É interessante que a igreja de Filadélfia é uma das únicas duas que não tem correção, só tem elogio. E a igreja de Laodiceia é uma igreja onde o Senhor vai mostrar algumas advertências sérias, que nos traz também um ensino. E o que eu estou querendo te dizer com isso, irmãos? Nós estamos aqui para falar da igreja. Talvez, aqui não é a igreja de Laodiceia, aqui não é a igreja de Éfeso, aqui não é a igreja de Filadélfia. Mas a grande questão é, aqui é a igreja do Senhor. E a igreja, quando diz Éfeso, Filadélfia, era somente questão geográfica que ele estava identificando a igreja. Porque antigamente não tinha igreja local, casarão, bola de neve, assembleia. Era a igreja regional, a igreja daquele lugar. E é isso que Jesus está referenciando quando ele traz uma palavra para a igreja. Então ele nos ensina algumas coisas. E como eu disse, eu quero enfatizar muito bem para você que não estava semana passada. A igreja de Éfeso, ela terminou porque faltou Jesus, faltou o amor. Isso tem que nos trazer um alerta. Talvez a gente se acostumou a ser igreja, vem para o culto todo domingo, a participar de um ministério, a dizer que é crente, mas faltou só Jesus, só isso, ou seja, tudo. Porque quando Jesus diz, você é esforçado, você trabalha bem, porém eu tenho algo contra ti, você abandonou o primeiro amor, está dizendo assim, sabe o que significa? Que tudo que você está fazendo é tempo perdido, porque se Jesus não estiver naquilo que você está fazendo, não importa. E quando a gente entra sobre a igreja de Filadélfia, vamos ler? Está lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Aqui tem alguns ensinos poderosos para a igreja. Eu sei que alguns irmãos têm medo de ler Apocalipse, né? Tem um receio. Mas aqui são palavras e visões que Jesus deu a João quando ele está escrevendo, né, naquele momento. E aqui tem alguns ensinos fundamentais, ensinos importantes para a igreja do Senhor. Quem achou, diga amém. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Diz assim:
Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam, o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, e também o guardarei, e eu também o guardarei da hora da provação. Fixe isso, da hora, não na hora, que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vem em breve, retenham, seguram, não desista, não abandone aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que está apontando, faz uma alusão à volta de Jesus e viver a eternidade, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, irmãos, nessa carta, uma carta que é uma referência a ser igreja nesse porte, nesse sentido, nessa visão. Mas aqui ele traz uma apresentação, e ele se apresenta aquilo que é santo e verdadeiro. E essa é uma igreja reconhecida como uma igreja fiel, uma igreja santa e uma igreja verdadeira. E ele diz que aquele que abre a porta ninguém pode fechar. Então, e é interessante que nesse texto ele está nos ensinando que é uma igreja que, ainda que tenha pouca força, ele não desistiu. Ou seja, era uma igreja que tinha limitações, mas ele tinha o principal, tinha presença. Enquanto Éfeso era uma igreja capacitada, uma igreja cheia de estratégia, mas faltou o amor, faltou Jesus, a igreja de Filadélfia é uma igreja contrário a isso. É uma igreja que tinha pouca força, é uma igreja que tinha limitação, é o que a Bíblia está dizendo. Mas Jesus o quê? Ele diz o quê? Ele reconhece que eles guardaram a palavra diante da exortação, diante da perseverança, e é por isso que o Senhor guarda eles da provação, ou guarda eles do tempo da tribulação. Aqui é um grande ensino, irmãos, porque Jesus está mostrando sobre a autoridade dele sobre a igreja. E aqui na igreja de Filadélfia nós vemos que é uma igreja que está falando sobre abrir portas, e o Senhor que cuida de tudo. E aqui fala sobre uma porta também, de falar da palavra, de evangelismo, de ser uma igreja de portas abertas. Então, quando nós falamos sobre voltar à essência, fala sobre uma igreja ser referência em Cristo. Isso tem que nos trazer alguns ensinos, irmãos, porque aqui há 2 elogios importantes nessa igreja. O primeiro elogio que toda igreja tem que receber, deveria, senão não é igreja. O primeiro é: eu te elogio porque você guardou a palavra. Irmãos, não faz sentido eu ser crente se eu não guardar a palavra. O que me difere do mundo é a palavra. E Jesus, quando ele está elogiando essa igreja, diz assim: eu reconheço você porque você guardou a palavra. Isso é a essência. E ele diz mais, ele diz: e além de guardar a palavra, é por isso que você vai fazer isso, que eu vou falar agora, mas além de você guardar a palavra, você não negou o meu nome. Isso aqui traz um ensino, irmãos, porque é uma igreja referência. E aqui há 2 elogios. Lembra semana passada que a gente separou em elogios, correções, e conselhos e exortações? Essa igreja só tem elogio, ela não tem nenhuma condenação, nenhuma correção. Jesus não tem nada para falar dessa igreja, porque é uma igreja irrepreensível. É uma igreja que está vivendo debaixo do propósito. É uma igreja que não tem o que falar, porque é uma igreja que Jesus é o principal. Diferente, o contrário da igreja de Éfeso, que era uma igreja cheia de estratégia, cheia de luz, cheia de palavra, cheia de vida, cheia de coisas boas, mas faltava a presença. A igreja de Filadélfia é uma igreja que fala: eu sei que você é fraco, eu sei que você tem dificuldade, eu sei que você tem lutas, eu sei que você não é perfeito, mas eu tenho 2 elogios a seu respeito: você guardou a palavra e você não negou meu nome. Isso nos ensina uma lição. Isso é ser uma igreja que vive a essência do Senhor. Isso tem que trazer um ensino para nós, irmãos. Quando a gente fala de igreja, fala da nossa casa. A nossa casa é a nossa primeira igreja.
Quando a gente fala de igreja, fala sobre os nossos ambientes, nossos relacionamentos, como que nós nos comportamos, porque é muito fácil a gente chegar aqui domingo após domingo e falar que a gente ama Jesus, mas quando Jesus está falando a respeito da igreja, ele não está falando do culto, ele está falando sobre a vida do cristão. Ele não está falando sobre o momento de 1h30 do culto que acontecia lá, não, ele não está dizendo isso. Porque 1h30 na semana é muito fácil a gente falar, eu vou ser crente 1h30 por semana. Então é isso que Jesus está trazendo, e Ele está elogiando a igreja, porque Ele está dizendo, tem duas coisas importantes sobre essa igreja. Você guardou a minha palavra, e você não negou meu nome. E é interessante que Ele dá um conselho. Como toda igreja, Ele dá um conselho. Algumas, 5 delas, Ele faz correções. Mostra que tem algo contra ti. 2 delas não tem correções, das 7 igrejas. Mas é interessante que todas elas recebem conselho. E Jesus diz assim, venho em breve, retenha, segura o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa fala de ser vencedor. Coroa fala sobre reinar. E ele fala, se você quer reinar com Cristo, retenha o que você tem, não jogue fora o que você recebeu. Permaneça firme, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, aqui não está falando de salvação, aqui está falando sobre galardão. É interessante que ele está dizendo assim, ele não está dizendo se você perde ou não perde salvação. Isso é um outro contexto. Mas ele está dizendo aqui que se você não manter firme, você perde ser mais que um vencedor. Ele perde a sua coroa. E aqui ele está fazendo uma alusão sobre a volta de Jesus, que ele vem sem demora. Ele diz, venho em breve. Ou seja, aquele que permanecer firme, perseverar, não desistir, não negociar, aquele que guardar a palavra, aquele que não negar o nome, é esse que segura, retém a coroa, é aquele que retém o que tem. Isso é um conselho que Jesus está dando para a igreja não se perder. Porque só estar vivendo certo não basta, tem que manter e não se perder. E é interessante no versículo 8, nós vamos ver que ele continua dizendo assim, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E essa questão de porta, muitas vezes o crente gosta de usar, aquelas palavras evangeliquez. Não, Senhor, a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Você nem sabe porque você está falando isso, mas você fala porque alguém falou. Mas aqui há uma direção sobre porta. Porta fala sobre acesso. Porta fala sobre direção. Porta fala sobre caminho que você vai andar. Porta fala sobre intimidade, sobre entrar num outro ambiente. Porque porta é o que seleciona. Qualquer um pode estar lá fora, mas a porta tem um acesso e tem uma seleção. E quando Jesus está dizendo que Ele vem sem demora e Ele coloca diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, isso fala sobre um lugar onde você vai entrar para aqueles que são mais que vencedores. Mas isso também aponta para um ponto de evangelismo, onde a igreja é uma porta para que pessoas possam conhecer Ele. Diante disso, depois nós vamos ler lá na igreja de Laodiceia, que eis que estou à porta e bato, porque porta é acesso. Mas é interessante, nós vemos tudo isso, irmãos, e depois ele diz no versículo 9 que há uma promessa. Aí além de conselhos, ele dá uma promessa. E isso é importante, isso define muito a nossa visão também sobre os vencedores, sobre pré ou pós-tribulacionismo, que não é o contexto aqui para falar hoje. Mas ele diz assim, vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Aqui faz uma separação de quem é e não é de Deus. E olha aqui que diz o versículo 10. Visto que também que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. A versão NVI diz da hora. A versão NVT diz assim, quer ver? Vejam, versículo 9. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo da provação, ou da tribulação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Então a versão NVT diz, eu vou te proteger do grande tempo da provação. E a versão NVI diz, eu guardarei da hora da provação. Vou te ajudar a entender isso, para a gente separar. Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram guardados da fornalha, ou eles foram guardados na fornalha? O na significa que você vai passar dentro daquilo, mas Deus vai te guardar. Se a gente falasse, Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha, seria o quê? Eles nem passariam pela fornalha, sim ou não? Nesse texto, quando diz assim, eu também o guardarei da hora da provação,
da grande tribulação, essa alusão fala sobre a grande tribulação, sobre a volta de Jesus, está dizendo que a igreja que é vencedora, ela não vai ser livre na hora da provação, ela não vai passar na provação, mas da hora, ou seja, ela não vai passar pela provação. Conseguiram entender isso? O na e o da tem uma grande diferença. O na é dentro, o da nem vai passar por aquilo. E aqui a Bíblia está dizendo que os que são vencedores, aqueles que guardam a palavra, eles vão ser preservados e o Senhor o guardará da hora, não na hora. Então isso traz um ensino sobre... João 16:33 diz, né? Que no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Sim, nós vamos passar tribulações desse mundo, nós não somos desse mundo. Mas o Senhor dá uma garantia de uma vida eterna e de uma vida mais que vencedor com o Senhor, de galardão. Quando Ele diz, guarde a sua coroa, não perca ela, está falando para você não negociar a vida com Deus. Porque, irmãos, aqui não está falando de salvação. E nós vamos ver no próximo texto, que nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, é exatamente isso. Quando Deus fala que eu tenho algo contra ti, que você é morno, Ele também não está falando se você é salvo ou não. Ele está falando sobre ser vencedor, sobre reinar com Cristo. Se para você só ir para o céu basta, vive do jeito que você quiser, de qualquer jeito. Seja um crente meia boca, seja um crente morno. Mas eu acredito que nós não queremos apenas ir para o céu. Acho que tem um sentido muito maior que isso. É viver na glória com o Senhor, com alegria, com prazer. Falar, valeu a pena, como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé em 2 Timóteo 4:7. Porque vale a pena, valeu a pena o que eu vivi aqui, vai valer muito mais a pena o que eu vou viver na eternidade. É sobre isso. A grande questão é o quanto que nós podemos aprender sobre essa questão, porque a alusão desse texto fala sobre a hora do arrebatamento, fala sobre ser guardado da grande tribulação. E a grande questão é o quanto que nós somos mais que vencedores para ser livre dessa grande tribulação. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Então essa é a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que nós precisamos nos espelhar, falar, eu quero ser, Jesus, como a igreja de Filadélfia. Eu não quero ser como a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalha muito, uma igreja esforçada, uma igreja que tem uma boa aparência, mas só falta o principal, Jesus. E eu também não quero ser como a igreja de Laodiceia. Vamos falar sobre a igreja de Laodiceia? Fica aí o aprendizado, seja como a igreja, olha para o seu irmão e diga assim, seja como a igreja de Filadélfia. A igreja que não tem mais, porém, mas a igreja que só tem elogios. Irmãos, eu falei semana passada, todo mundo quer ser elogiado por Jesus. A igreja de Éfeso foi muito elogiada por Jesus. Mas a partir do momento que Jesus diz, mas, porém, tenho algo contra ti, anula todo elogio. É mais ou menos assim, a sua esposa, quando chega e fala, muito bom, você pôs aquele quadro na parede. Mas, e daí esquece, o quadro já não importa mais. Porque faltou a luz, faltou isso, faltou aquilo. Ou seja, é isso que Jesus está dizendo. Não adianta fazer tanta coisa se não tiver o principal, a essência. Vamos ler sobre a igreja de Laodiceia? Estamos aqui para quebrar alguns tabus hoje. Apocalipse capítulo 4, versículo 14 até o 22. Desculpa, 3, ainda vamos continuar no 3, 14, Laodiceia. Apocalipse 3, 14 até o 22. Quem achou, diga amém. Continuação, né? Não tem nem que procurar. Vamos ler? Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do amém. Já a gente explica o que é amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, parece lição para criança, não parece? Está falando 10 vezes a mesma coisa. Não é nem frio nem quente. Se você não é nem frio nem quente, então você é morno. Se você é morno, é porque você não é nem frio nem quente. É para todo mundo entender. Não tem como não entender isso. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Mais uma vez, alusão ao mais que vencedor, ao galardão, não apenas salvação. Comigo ao meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai que está no trono. Está em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é interessante porque tanto a igreja de Filadélfia, que nós acabamos de ler, como a igreja de Laodiceia, elas representam a igreja dos nossos dias. Porque hoje há igrejas apaixonadas que não negociam princípios, mas há igrejas também que estão indiferentes. E o problema é que a igreja de Laodiceia é uma igreja que quando diz que você não é nem quente nem frio, Jesus está dizendo assim, você é indiferente. Porque ser morno é ser indiferente. E esse é o problema dessa geração, a indiferença. Porque a indiferença é tanto faz. Quando Jesus diz, você não é nem frio e nem quente, ele fala, antes fosse. Sabe por quê? O frio ou quente, ainda que o frio é ruim, mas o frio é posicionado. Ele decidiu o que ele quer da vida. O quente é posicionado, ele decidiu o que ele quer da vida. Mas o morno, né? Tanto faz, tanto fez. Então esse é o grande problema, e hoje a grande apostasia, muitas vezes não é nem deixar de ir para a igreja. A apostasia, que é a falta da fé, né? Abandono da fé. Muitas vezes nem é deixar de ir na igreja, mas é viver uma vida indiferente. É aquele que vai todo domingo para a igreja, mas na semana misericórdia porque não parece crente. Vai toda semana na igreja, mas quando não está na igreja, as pessoas ficam surpresas de saber que você vai na igreja. Porque você vai na igreja? Porque as suas atitudes não condizem com alguém que vai na igreja. E é isso que o Senhor está exortando e trazendo esse ensino para a igreja aqui de Laodiceia. É interessante que essa cidade, essa região, era um lugar de muitas riquezas. É por isso o Senhor está dizendo aqui sobre a questão, né? Entra em questão de riquezas, né? E é interessante que aqui ele diz, né? Essas são as palavras do amém. O que é amém? Amém do grego, irmãos, nada mais é que quer dizer assim seja, verdade. Então Jesus está dizendo, essas são as palavras da verdade. Jesus, ele é a verdade. Quando ele diz sobre testemunha fiel e verdadeira, sobre ser soberano, soberano não fala sobre criação, princípio de Deus. Jesus é o princípio, tudo converge para Jesus. Mas é interessante que essa igreja, irmãos, ela não tem elogio. E diante disso, essa igreja, irmãos, nós vemos que algumas coisas que o Senhor corrige ela. E acho que serve muito para nós nesses dias a gente avaliar o nosso coração. Porque diante disso, irmãos, nós vemos que é um tempo de mornidão, de engano. E diante das condenações e críticas, Jesus diz no versículo 15, conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que fosse frio ou quente. Ou seja, fala sobre indiferença. Irmãos, beber água morna dá ânsia. Quem gosta de café morninho? Aquele café bem morninho assim, que você fez 7 horas da manhã, você vai tomar lá para 5 da tarde assim. É gostoso? Sabe por que não é? Porque não tem essência, não tem vida, porque é algo que sobrou, é algo que está largado lá. Enquanto Jesus diz sobre não ser morno, ele está falando sobre isso, morno é indiferente. E essa alusão, diante disso, há uma expressão, sempre que Jesus está falando algo na Bíblia, tem um contexto, né, sobre uma realidade do que a cidade vive. E aqui, eu estava estudando, Jesus usa essa expressão porque tinha uma região a 14 quilômetros lá de Laodiceia, que eram águas termais. E tinha, aquela água termal tinha 80 graus. 80 graus é quente, sim ou não? Você queima a boca se você não esfriar. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram encanamento para levar essa água até Laodiceia, 14 quilômetros. Quando a água chega em Laodiceia, a água chega a 40 graus. 40 graus já é morno, é quase a temperatura do corpo, né? 36, 37 é a temperatura do corpo. Então 40 graus é morno. Então, diante dessa alusão, por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer atalhos, caminhos para trazer aquilo que é bom, vamos dar um jeitinho. Então Jesus não está falando isso por acaso. Jesus está usando essa analogia de quente e frio por causa de uma realidade da cidade. E é interessante que essa cidade também, irmãos, como eu falei, essa questão de mornidão aponta para a indiferença. Isso também, irmãos, como eu disse, ele não está apontando para a questão de salvação, está apontando para a questão de vida íntima com Deus, sobre galardão. Talvez tenha um monte de crente morno, que possivelmente vão para o céu.
Por quê? Porque vai passar, sabe aquela prova que você tira o limite, você passou no limite do limite, fala, foi por pouco? Vai ter um monte de crente que vai entrar assim. Se isso te alegra, se isso te agrada, amém, assim seja. Mas isso é viver uma vida indiferente. E eu acredito que ninguém entrou aqui hoje para viver uma vida indiferente. Diante disso, a gente tem que trazer alguns ensinos. E como eu falei, quando Jesus está falando sobre a cidade, sobre a igreja, há uma alusão e um significado, uma representação sobre a igreja. Quando ele diz, eu sei que você é rico, né? Mas vocês não podem comprar nada, ou seja, você está vivendo uma vida que é só ilusão. Por quê? Porque aquela cidade era uma cidade muito rica. É interessante que aquela cidade, irmãos, era uma cidade rica em bens, né, em ouro, era uma cidade rica em tecido, era uma cidade rica em colírio, com azeite puro. Então, quando essa cidade, eles se acham autossuficientes, é por quê? Porque eles tinham dinheiro. Mas quando Jesus está falando de riqueza, Jesus não está falando de dinheiro. Então, diante disso, irmãos, aquela cidade era muito rica, tinha muito recurso. E eles se achavam suficientes porque eles tinham tudo o que eles precisavam. É por isso que eles se consideram ricos e não precisam de nada. Mas a grande questão que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos aquilo que ele fala para a mulher samaritana no poço, lá em João. Não é sobre essa água natural que eu estou dizendo, mas é sobre a água da vida. Jesus está dizendo, eu não estou falando sobre essas riquezas naturais que você tem aqui. Isso vai passar. Como nós lemos semana passada, 1 Coríntios 13:8. Profecias, dons, tudo vai passar. O que vai permanecer é o amor. Então, diante disso, Jesus está trazendo uma lição. Aquela cidade tinha muitos recursos, ela tinha tudo. É por isso que Jesus diz no versículo 17, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas na verdade você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, é sobre isso que Jesus está falando. Você vê que ele usa referência para falar sobre pobreza, que você não tem nada, que você é nu, está nu. Ou seja, ele vai falar depois sobre comprar roupas, vestes brancas, né? Fala sobre você não enxergar, depois ele vai falar sobre comprar colírio. Então diante disso há uma alusão, e Jesus no versículo 18 ele dá um conselho, ele diz assim, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Como disse, essa cidade era uma cidade muito rica, tinha um centro bancário, era uma cidade que tinha referência financeira. Era uma igreja que tinha fábrica de tecidos, era uma cidade que tinha o melhor colírio, que era feito com azeite puro. E quem sabe do azeite hoje, ter um azeite hoje é quase um financiamento, brincadeira. Tinha muito valor, e muito mais naquele tempo. Então Jesus dá 3 conselhos aqui, né? Primeiro ele diz, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Quando Jesus diz, compre de mim ouro refinado, é exatamente a mesma alusão que ele está fazendo com a mulher no poço, a mulher samaritana. Enquanto você está olhando para as coisas naturais, você está achando que você tem água, porque você está com um baldezinho aí, com uma corda, você está pegando água. Não é sobre essa água que eu estou dizendo, porque essa água você vai voltar a ter sede. Quando ele diz, compre de mim ouro refinado, ele está dizendo, não é o ouro que esse banco tem. Não é sobre a riqueza que essa cidade possui, porque tudo isso vai ficar. Mas ele está dizendo, compre de mim ouro refinado. Por que ele diz isso? Versículo 18, né? Ele diz o quê? Para que você se torne rico. Sabe, irmãos, aquela igreja, ela se achava suficiente, tinha tudo. Sou rico, não preciso de nada. E Jesus diz, engano, você não é rico, você não tem o principal. Então ele diz, compre de mim ouro refinado, para que aí sim, você vai se tornar rico. Sabe, irmãos, comprar ouro de Deus e se tornar rico, Jesus está falando a respeito de ter uma riqueza verdadeira, ter fé. A fé é a nossa maior riqueza, irmãos. Irmãos, a gente pode perder casa, pode perder tudo. O que a gente não pode perder é a nossa fé, porque se a gente perder a fé, a gente perdeu o caminho. E quando Jesus diz, compre de mim ouro refinado, está dizendo assim, volte à essência, a viver sobre a fé verdadeira. A nossa fé é a nossa moeda verdadeira. Talvez a gente tenha buscado tantos lugares. Salmos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu verdadeiramente confio no Senhor. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes, só porque a gente teve um aumento no trabalho, ou porque a gente teve uma promoção, ou porque a gente conseguiu um emprego novo, a gente acha que a gente está se achando, a gente tem tudo. Mas não é sobre isso a nossa vida. Porque eu consegui conquistar a minha casa, a gente acha que tem tudo. É exatamente isso que a igreja estava vivendo. E Jesus diz, você está enganado, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Depois ele diz o quê?
Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez. Irmãos, comprar roupas brancas, vestes brancas, se vestir para cobrir a nudez, fala sobre santidade, fala sobre vida digna, fala sobre não viver diante de vergonha. Enquanto Adão e Eva, eles não estão em pecado, eles viviam nus, porque não tinha vergonha, porque não tinha pecado. Por que eles precisaram de uma folha de figueira, algo provisório, até o Senhor sacrificar o animal e cobrir eles? Porque muitas vezes a gente, assim como Adão e Eva, a gente quer pôr uma folhinha de figueira para enganar, esconder os nossos pecados, esconder as nossas limitações, esconder os nossos defeitos. É por isso que Jesus diz: compre roupas brancas, vestes brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Pare de tentar ser o que você não é, pare de fingir, pare de colocar apenas uma folhinha de figueira e esconder o que de fato você é de verdade. Porque essa igreja era uma igreja que tinha tudo, só não tinha paz, só não tinha presença, só não tinha Jesus, ou seja, não tinha nada. É uma igreja que não faltava dinheiro, não faltava recurso, mas faltava presença. E esse é um grande engano na nossa vida. Talvez a sua casa, irmão, você tem dinheiro no banco, não falta dinheiro, não falta o que você quer comprar, você tem o carro que você quer, mas falta Jesus. Perdeu o propósito. E é sobre isso que Jesus está dizendo sobre a igreja: compre de mim roupas brancas, volta a viver uma vida em santidade, porque o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É sobre isso. E depois ele diz: compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Colírio, o azeite, fala de unção. Fala sobre também colírio, fala sobre visão, sobre o Senhor abrir os nossos olhos e de volta nós enxergarmos a presença. Quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor, nós paramos de olhar para coisas que são distrações, ou nos iludem, ou nos faz viver numa mentira, num pecado, porque os nossos olhos muitas vezes nos atraem a viver coisas mentirosas. É por isso que Jesus diz: compre de mim o colírio, para que você volte a ver. Talvez nós entramos aqui nessa manhã, meus irmãos, e muitas vezes nossos olhos foram fechados para a verdade. E você se ilude com um relacionamento, você se ilude com um elogio lá fora, você se ilude com uma conquista natural que você tem. E é exatamente isso que essa igreja estava vivendo. Mas diante disso o Senhor dá um conselho: você quer voltar a enxergar, você quer voltar a ver minha santidade, você quer voltar a viver o propósito, compre colírio e volte a enxergar. Como eu disse, o colírio é feito do azeite aqui, fala de unção. Talvez você está vivendo uma vida vazia, talvez você está vivendo uma vida sem propósito algum, talvez você vivendo uma vida religiosa, mas sem presença nenhuma. E esse é o grande desafio. E o versículo 19 diz: eu repreendo, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja zeloso, seja diligente e arrependa-se. A igreja de Éfeso, recebeu uma repreensão bem parecida: arrependa-se e volte às boas práticas, senão eu vou tirar o candelabro, eu vou tirar a igreja, né? Vou tirar o candelabro das igrejas, vou remover essa igreja de Éfeso. E foi o que aconteceu. Essa igreja tem a mesma oportunidade, irmãos. Diante de uma correção diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, seja diligente e arrependa-se. Irmãos, esses dias não é só para a gente tirar uma luz, só tirar uma banda. Se for só para fazer coisa bonita, só vai enganar. Isso tem que mudar algo no seu coração. Isso tem que trazer de volta o que realmente importa. Nós falamos semana passada que a essência é algo que é básico, é algo que é necessário. Essência não é algo, muito mais perfumaria. Não, até falamos sobre essências nesse sentido também semana passada. Essência é o que é essencial, o que é básico, é necessário, o que não precisa inventar, é o que não pode faltar. E é isso que a gente precisa entender. O que é essência na nossa vida cristã? Irmãos, é interessante que aqui Jesus dá 3 conselhos: compra de mim ouro refinado, compra vestes brancas e compra colírio. Isso fala sobre pagar preço. Salvação não tem preço a pagar, porque nós somos salvos mediante a graça e mediante Jesus. Não merecemos, ou seja, eu não preciso pagar preço para ser salvo.
Agora, ter uma vida de intimidade com Deus tem preço. Hoje, muita gente pregando a hipergraça diz que não precisa fazer nada. Virou o quê? Uma libertinagem, na verdade. Mas Jesus está nos ensinando aqui que se você quer viver uma vida de intimidade com Deus, tem preço para pagar. Quando Ele diz, compra de mim, Ele está falando, tem algo que você precisa pagar preço. Talvez você não tenha disposição para pagar o preço de acordar cedo vindo num culto. Você não tem disposição para, sei lá, ser um cara generoso. Você não tem disposição para separar 1 hora por semana para vir num curso. Você não tem disposição para separar meia hora por dia para ler a Bíblia. Sei lá, alguma coisa Deus requer de você. E quando Jesus diz, compre de mim, Ele está dizendo assim, tem coisas que você precisa pagar preço. O quanto que você está disposto a pagar preço? Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de igreja onde nós queremos só receber, não queremos dar. E Jesus diz isso, compre de mim. Irmãos, acredite que eu vou te falar, essa igreja não tinha problema financeiro. Essa igreja tinha muita riqueza. Mas eles tinham uma dificuldade de comprar de Jesus aquilo. Porque Jesus não estava falando sobre dinheiro. Jesus estava falando sobre pagar preço. Talvez, irmãos, você é tão importante que você não tem 1 hora para o Senhor. Talvez você é tão importante, seu trabalho é tão importante, a sua família é tão importante, que o Senhor não tem mais tempo na sua agenda. E é sobre isso que o Senhor está dizendo, volte à essência, compre ouro, compre vestes brancas, compre colírio, para que você volte à essência, pague o preço que for necessário. O quanto nós estamos dispostos a pagar preço para viver a santidade? O quanto nós estamos dispostos a pagar preço para viver a essência? Para adiantar, para a gente encerrar. Depois disso, né, nós vemos que quem ama corrige. Falamos semana passada sobre a base ser o amor, né? O Senhor fala arrependa-se. Arrepender fala sobre abandonar pecados, sobre parar de viver a vida vã que nós estamos vivendo, parar de viver de uma forma que tudo normal, não tem nada a ver. Que aqui fala sobre um espírito de apostasia que tem de fato cauterizado a igreja, né? No sentido de tudo é normal, tudo faz parte, é assim, a igreja não é mais a mesma coisa. E depois ele finaliza versículo 20, 21 e 22. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai que está no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é interessante esse texto, já falei sobre isso algumas vezes aqui. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, aquele que reconhecer a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Aqui fala sobre intimidade. Sabe por que a igreja não abre a porta? Porque a igreja está tão ocupada que ela não tem tempo para ouvir a voz de Jesus, e Jesus se tornou um estranho. Porque diz, eis que estou à porta e bato, aquele que reconhecer a minha voz, aquele que abrir a porta, então eu entrarei. Será que nós estamos tão ocupados, irmãos, que nós não temos mais tempo para ouvir a voz do Senhor? E Jesus virou um estranho para nós, que quando bate na porta, muitas vezes a gente está mais amedrontado, fala, quem será? Do que ter alegria e paz, lá Jesus chegou. Aqui há um ensino, irmão, sobre... Nós falamos sobre uma igreja de elogio lá, né? A igreja de Filadélfia fala que o Senhor é a porta que abre e ninguém pode fechar. Mas diante dessa igreja, uma igreja dura, uma igreja que está vivendo uma apostasia, o Senhor é a porta, mas muitos não reconhecem Ele, não abre a porta. Aqui fala sobre intimidade. Voltar à essência, irmãos, é voltar à intimidade. Porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei e cearei. O que é cear? Cear é intimidade. Cear é estar à mesa. Cear é estar com os íntimos. Jesus não ceou no meio da multidão. Jesus não pôs a mesa com os 12 apóstolos no meio da multidão. Não, foi numa casa, foi num ambiente, foi num lugar reservado. Isso fala sobre intimidade. Jesus diz, aquele que abrir a porta, reconhecer a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Isso fala sobre intimidade, irmãos. A grande pergunta que eu faço é, quanto tempo faz que nós não sentamos à mesa com o Senhor? E sentar à mesa com o Senhor de uma forma figurativa, claro, talvez orar na sua casa, ter um tempo de intimidade, ler a Bíblia, orar, jejuar. Faz quanto tempo que você não jejua, irmãos?
Talvez você é empenhado para fazer jejum intermitente porque a sua nutricionista pediu, mas você não é empenhado para fazer um jejum de propósito com Deus, um propósito de ter mais intimidade com Deus. Porque tudo está sendo distorcido e a gente está usando o próprio benefício, mas não porque nós queremos algo de Deus, diante de Deus uma intimidade, mas é porque eu quero ganhar algo. Isso é um problema. Aqui a referência fala sobre as bodas do Cordeiro, né? Então eu entrarei e cearei com ele. Fala aqui sobre viver a eternidade com Cristo também. E ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com o meu Pai que está no trono. Mais uma vez, irmãos, para finalizar, aqui não está falando, vou enfatizar muito bem isso, sobre salvação. Está falando sobre reinar com Cristo. Está falando sobre ser mais que vencedor. Jesus diz: eu venci, por isso eu sentei no trono com meu Pai. E ele diz da mesma forma, ao vencedor que vencer, então ele sentará no trono comigo. Isso fala sobre galardão. Isso fala sobre não negociar a nossa fé. Fala sobre Jesus, ele ser muito maior do que qualquer coisa que nós podemos conquistar nessa terra. Jesus, ele tem que ser maior que o nosso dinheiro, tem que ser maior que a nossa casa, tem que ser maior que o nosso casamento, tem que ser maior que as nossas conquistas. Isso tem que nos trazer um ensino. E Apocalipse capítulo 1, versículo 3, para a gente encerrar e orar. Apocalipse 1, versículo 3. Feliz é aquele, feliz é abençoado, bem-aventurado, né? Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feche seus olhos.